Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em teu lar, sobre a tua casa, a tua família. Esteja buscando a presença do Senhor, conecte-se ao Senhor, esteja conectado com Deus. O Senhor é quem nos sustenta, é o Senhor que alavanca a nossa fé. Nos momentos de adversidade, busque a Deus. Perceberás que ao orar ao Senhor, Ele te promove a força, ao vigor. Ele renova as suas forças. É o Senhor. Em momentos de glória, agradeça a Deus, porque toda a glória vem dEle. Toda a glória é dEle. Então esteja conectado com Deus em todos os momentos ou em todas as situações, porque é assim que você é forte, é assim que você é corajoso e é assim que você é sustentado pela palavra do Senhor. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 10 de julho de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 e 2, onde a Bíblia vai nos dizer assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Paramos por aqui. Esta passagem bíblica faz analogia à parábola do juiz iníquo e da viúva que o importunava com uma causa. Mas o tema de hoje é: insista com Deus. Persevere no Senhor. Você é daqueles que persevera no Senhor? Mesmo em meio às adversidades e quando estas adversidades ou lutas parecem demorar a solução para elas. Mesmo que quando parece que demora o Senhor te responder, ou que a luta, que essa tribulação já perdura por um bom tempo, você consegue persistir e perseverar na presença do Senhor? Porque todas as situações, elas vêm de confronto, situações de luta, de adversidade, elas vêm de confronto à nossa atitude de perseverar. E assim, nos oprime ao ponto de querermos desistir. Não foi diferente com essa viúva. Mas o Senhor Jesus, Ele conta essa parábola a fim de nos mostrar a necessidade de insistirmos com Ele, de perseverarmos com Ele. Ele começa dizendo: o dever de orar sempre. É um dever. É uma obrigação que nós temos de orar sempre. E eu quero te perguntar: você ora sempre? Sempre? Você tem o hábito de orar, de se conectar com Deus? Porque é necessário sempre estarmos conectados com Deus, a fim de vencermos o tempo, a tribulação, a luta, a resistência.
Nessa passagem aqui existia um juiz que era iníquo, não temia a Deus. Suas atitudes eram de iniquidade, era autoridade na cidade e não temia a ninguém. Que dirá a uma viúva? E aquela viúva tinha uma causa a ser ganha. Uma causa que ela devia ganhar contra o seu adversário, contra o inimigo. Portanto, existiam algumas resistências para que ela ganhasse. Quais eram? O próprio juiz, a própria situação de causa, o próprio inimigo, que analogicamente nós trazemos aqui para as nossas vidas, Satanás. Satanás, ele resiste a perseverarmos. O diabo, ele resiste, ele trabalha a nossa mente para nos fazer desistir, para nos fazer esmorecer e não perseverarmos no Senhor. O próprio tempo, aquela mulher vai dizer no versículo 4 que por algum tempo o juiz nem atendia a ela. Ela não era sequer atendida pelo juiz, mas ela venceu toda a resistência. Ela venceu o juiz, ela venceu o tempo, ela venceu a causa, a situação e venceu o adversário. Se ela colocasse na cabeça o tempo em que aquele juiz resistia em atendê-la, porventura ela poderia ter parado e assim esmorecido e perdido a fé. Se ela colocasse na mente o que o inimigo dizia a ela, jamais você vai conseguir. Aquele juiz é autoridade, você é só uma viuvinha, você não é ninguém. Era isso que o diabo falava na mente dela. Ele não teme nem a Deus, que dirá a você. Se ela colocasse isso na mente, ela teria parado, ela teria esmorecido. Quantas coisas você tem colocado na sua mente que vão contrária à sua fé, que fazem com que você abala a fé. No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 28, diz: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel a cumprir. Qual é a sua esperança, meu irmão? A nossa esperança está em Cristo Jesus, em sua vinda. E assim todas as promessas dele vão se cumprir quando nós mantemos essa fé na nossa mente de modo inabalável. Portanto, a promessa de que aquela viúva teria sua causa ganha, ela tinha certeza absoluta que ela iria vencer, que ela iria acontecer, porque ela não duvidou e manteve a sua fé inabalável, independente das resistências. Nós precisamos manter a nossa fé de modo inabalável, independente do que esteja acontecendo na sua vida, independente do que as pessoas te falem. Existem pessoas que chegam até você e dizem que não é capaz, diz que você não vai vencer. Saiba filtrar aquilo que você ouve e mantenha nos seus ouvidos e dentro de você somente aquilo que te sustenta, somente aquilo que te edifica. Ouça tudo, mas filtre o que é bom. E aquela mulher insistiu com Deus, ela perseverou. A Bíblia vai nos dizer que ela perseverou, que ela batia na porta do juiz todos os dias, ao ponto daquele juiz dizer: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo? Eu não sei qual é a causa que você tem dobrado os seus joelhos todos os dias diante de Deus, que você tem apresentado ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Independente do tempo que você tem apresentado, independente de todas as coisas, o Senhor move até mesmo o ímpio para que você seja abençoado. O Senhor move todas as coisas
move o injusto, move o perverso, move aquele que está andando por caminhos tortuosos. O Senhor move porque Ele tem o controle absoluto em suas mãos. Basta você aquietar o seu coração e esperar em Deus de modo paciente, porque o Senhor está trabalhando, o Senhor irá fazer. O Senhor moveu um juiz que sequer temia a Ele, um juiz que, aos olhos dele, ele atendia aquela mulher porque já não aguentava a importunação. A Bíblia vai nos dizer também que o Senhor Jesus diz que aquele que não entrega o pão por ser o seu amigo, entrega por importunação. Então, de dois modos o Senhor vai nos entregar. Ou Ele nos entrega porque somos amigos dEle, porque buscamos a Ele, buscamos ter intimidade com Ele, ou porque o, entre aspas, importunamos. Esse importunar quer dizer persistir, perseverar no Senhor, porque quanto mais nós perseveramos, a perseverança tem ação íntegra em nos moldar. E assim nós somos moldados, nós temos experiência com Deus. E assim as experiências nos fazem ter esperança no Senhor. Era o que acontecia com aquela viúva. Ela perseverava no Senhor. E a cada momento que ela perseverava em oração, ela era transformada. Ela tinha experiências com Deus. E quanto mais ela conhecia a Deus, a sua fé era alavancada. E assim, ela tinha esperança de que a causa seria ganha. Sim, assim é com Deus, meu irmão. Independente de qual seja a sua causa, persevere no Senhor. Porque o Senhor diz, Ele não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Você tem clamado? Eu tenho clamado para Deus dia e noite por algumas causas. E eu creio que no tempo de Deus, Ele vai atender todos os meus pedidos, todo o meu clamor. Enquanto não acontece, o Senhor está trabalhando em você e para você. Enquanto não acontece, nós estamos sendo tratados, nós estamos sendo trabalhados. E assim o Senhor trabalha em nós e por nós. E no tempo certo o Senhor nos entrega. Em Lucas 18, verso 8, o Senhor diz: digo-vos que depressa o Senhor lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sabe, irmão? Sabe, meu caro ouvinte? Todas as lutas e adversidades são tantas situações e tribulações que vêm de confronto a abalar a nossa fé. Por essa razão o Senhor questiona e diz: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque a cada dia mais resistências nós encontramos em perseverar. E se não perseverarmos, não teremos fé. E quando Jesus voltar, se Ele nos encontrar sem fé, nós ficaremos. Portanto, existe a necessidade de perseverar, de estar conectados com Deus em todo o tempo. Porque quando nós estamos conectados com Deus em momento de glória, nós reconhecemos que a glória é de Deus. Em momentos de adversidade, nós suportamos, porque nós sabemos que elas nos aproximam de Deus. Agradeça a Deus por tudo. Conecte-se a Deus, persevere nele. Mateus 24, 13. Bem-aventurados serão aqueles que perseverarem até o fim. Estes serão salvos. Persevera. O Senhor é fiel para cumprir a promessa que Ele te fez. E Ele cumpre na vida daqueles que são fiéis a Ele, que perseveram nele, independente do que esteja passando, sofrendo, vivendo. Persevere, você vai vencer. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade, Deus bondoso,
Senhor, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, sobre essa vida que me ouve, faça essa vida perseverante, cheia de fé, sabendo que no tempo do Senhor, o Senhor vai entregar vitória sobre essa situação. Deus, dentro da sua casa, eu não sei o que essa vida tem almejado, eu não sei o quanto ela tem pedido, por quanto tempo ela tem sofrido com essa situação. Mas Jesus, eu sei que todo aquele que no Senhor espera terá vitória. Ah, Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, manifesta, Deus, em nossas vidas, ser conosco, Jesus maravilhoso. Nos enche com a tua presença, ser conosco, Deus. Manifesta o teu poder, a tua graça, nos mantém de pé, sustentados por meio da tua presença, da tua palavra, do teu mover, do teu agir, do Espírito Santo que nos move, que nos leva e que nos conduz à sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo.